Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a capa polêmica da Folha de São Paulo de anteontem, dia 18 de janeiro de 2023. A capa traz uma foto do presidente Lula e um estilhaço, um vidro estilhaçado, sobreposto a ele. É uma montagem feita por uma fotojornalista chamada Gabriela Biló, segundo consta aqui. Tá? E aí gerou muita polêmica, gerou muitas discussões, né? Eu entrei na página da Folha no Instagram para poder acompanhar ali, né, os comentários da postagem, e todos os comentários que eu vi, né, eu baixei assim, dezenas e fui lendo, e todos os comentários eram críticos a essa capa da Folha, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tem também um texto que eu achei muito interessante, que eu vi no Instagram também, do Éder Chiodeto, que é curador de fotografia, professor e publisher. E aí eu vou ler o texto dele rapidamente aqui para fazer alguns comentários, porque ele levanta algumas questões interessantes que a gente pode usar aqui para refletir esse assunto, tá? Além disso, falar um pouco sobre essa questão do jornalismo, né, que a gente já falou em outros vídeos do canal, mas vale a pena também, retomar esse assunto. E dar alguns exemplos aqui dessa questão de uso da imagem, né? Enfim, sobre o conceito de montagem, falar um pouquinho sobre isso, porque é interessante também, tá? Então a manchete, tá? Porque essa foto do Lula, essa montagem feita ali, né, com a imagem do Lula mais um vidro estilhaçado, ela está conectada com uma manchete, né? E essa manchete diz o seguinte: no foco de Lula, presença militar no Planalto é recorde. E aí está dando a entender que, né, fala sobre um dos objetivos do Lula, que é justamente diminuir a presença de militares no governo, né? Que isso foi uma frequente no governo do Bolsonaro. Bolsonaro entupiu, né, o governo de militares, e o Lula está querendo modificar isso, né? E aí essa manchete, a questão é a seguinte, né? Essa manchete, no foco de Lula, presença militar no Planalto é recorde, conectada com a imagem, você já percebe ali que existe uma conexão pela via dessa ideia de foco, né? Porque esse estilhaço, ele se assemelha, né, a um tiro, um foco, né, de uma arma que está apontada ali para a pessoa, né, e no peito do Lula na foto, né? Então essa é uma das críticas feitas por todo mundo aqui que falou a respeito, né? E, enfim, é uma das leituras possíveis dessa imagem, tá? A autora da montagem, a Gabriela Biló, diz que o objetivo era passar justamente o fato de que o Lula não está sendo atingido pelas críticas, né? Eu vi aqui num vídeo que, né, o cara fala que ela diz isso, né? Porém, evidentemente que é uma imagem que está ali sem, né? Muita gente olha para a imagem, nem lê a legenda, nem lê a manchete, vê só aquela imagem, e essa imagem, né, ganha várias conotações. O fato de ganhar várias conotações em si não necessariamente é um problema, né? Isso é muito comum em se tratando de montagem, em se tratando de imagem. Aliás, a gente vai discutir isso também, né? Porque em se tratando de montagens, e a gente tem que pensar também se toda imagem já não é uma montagem, de certa forma, né? Por outro lado, também temos que pensar que existe uma responsabilidade desses veículos de imprensa que estão ali divulgando ideias para milhões de pessoas, né? E dentro de um contexto de violência que a gente está vivendo aí, violência bolsonarista especificamente, né? Os bolsonaristas destruíram o Congresso Nacional, vários deles gravaram vídeos ameaçando o Lula de morte, né? Ameaçando os integrantes do STF de morte. Então, quer dizer, também vale a pena pensar se esse tipo de capa é apropriado ou não para o momento, né, que a gente está vivendo. Esse é mais um ponto. Então, vamos falar um pouquinho. Sim, né, antes de... Eu ia falar agora citar alguns comentários que foram feitos, né, no Instagram. Mas antes, vamos falar também só uma coisinha aqui, um detalhe, que a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, divulgou uma nota repudiando a montagem. E aí a nota diz o seguinte, né? É lamentável que o jornal Folha de São Paulo tenha produzido uma imagem não jornalística, a gente vai falar sobre isso também, tá? Sugerindo violência contra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no contexto dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.
Trata-se de uma montagem por não retratar nenhum momento que tenha acontecido, né? Então existe essa ideia de que o jornalismo, né, porque ele usa, né, a expressão aqui, uma imagem não jornalística, ou seja, né, a montagem, isso está sublinhado aqui pelo que ele fala depois, quer dizer, trata-se de uma montagem, então a imagem não jornalística é a montagem, né, e não retrata nenhum momento que tenha acontecido. Essa distinção que se faz entre uma imagem aparentemente pura, né, e uma imagem montada não se sustenta, né? Isso não significa que não existam montagens mais amplas, né? Ou seja, você pega, sobrepõe duas fotos, como foi feito, ou até várias fotos, como pode acontecer, uma colagem, né? E tem uma foto que não é sobreposta a nenhuma outra, é uma foto ali, né, única. Mas essa foto única, ela também está sempre carregada de ângulos, de perspectivas, né? E ontem eu vi no Instagram uma montagem feita por alguém que comparou essa foto do Lula, essa montagem feita com o Lula na Folha de São Paulo, com uma foto que foi feita da Dilma em 2013, quando começaram a acontecer as manifestações, aquelas pessoas xingando ela nos locais públicos. E aí tem uma foto de um soldado assim, que está com uma espada, né, para frente, né, certamente em algum evento ali que tinha a ver com os militares, e a Dilma passa por ele e o fotógrafo pegou ela passando e a espada parece que transpassa o corpo dela, né? Essa foto não foi uma montagem de duas fotos, né? Mas ela é uma montagem no sentido de que ela gera um sentido ambíguo, ambivalente, né? Ambíguo talvez não seja nem a palavra, ambivalente, né? Melhor dizendo. E esse sentido ambivalente, ele gera várias releituras possíveis, dentre elas, né, um ato de violência contra a presidente, né? Então, essa distinção entre montagem e a foto pura, ela é até a página 2, até a página 3, ali, porque depois disso, né, a gente percebe que, no fundo, todas as imagens são montagens. Todas as imagens são montagens não só em relação aos componentes da imagem, mas também em relação à manchete, em relação à legenda, em relação ao texto. Tudo isso se conecta para poder gerar sentido naquilo que está sendo apresentado, né? E a gente vai vendo isso aqui também, tá? Antes de falar mais sobre isso, vamos fazer aqui uma leitura dos comentários que foram feitos na postagem da Folha de São Paulo do Instagram, nessa postagem da capa, tá? As pessoas ficaram indignadas, eu só vi críticas. Então, pessoas falando que foi uma capa de mau gosto, que foi uma incitação ao ódio. Um cara falou assim, sugestionando através da imagem, não acha que precisamos de paz? Né? Essa é uma frase que você percebe que o cara está com uma boa intenção, né, de pedir paz, ali, de pedir, né, que a coisa não seja feita de uma maneira, enfim, né, a gerar nenhum tipo de ambiguidade violenta, mas a frase é ingênua, porque sugestionando através da imagem é sempre assim, não tem como não ser, né? E, de certa forma, esse tipo de situação, quando acontece, já vou deixar logo a minha opinião, eu jamais faria uma foto dessa, jamais publicaria uma foto dessa, mesmo que fosse contra o Bolsonaro, né, que é um cara que eu não gosto, que não é da minha linha de pensamento. Porque é o tipo da coisa que vai gerar aí, né, que é visto por milhões de pessoas. Então tem que ter um cuidado gigantesco com isso, para poder não gerar nenhum tipo de enfim, né? Vai que um retardado desse olha para isso, se estimula, né? E é uma imagem muito evidente, né? Porém, assim, a gente tem que considerar que isso aí, na verdade, é uma espécie de pedagogia, né? A reflexão em cima disso é importante, porque isso é um fato, né, claro, que mostra claramente o fato de que a mídia ela é parcial, sempre, né? Ela escolhe ângulos, ela escolhe perspectivas, ela escolhe, né, pontos de vista, né?
Então não existe essa ideia de objetividade absoluta no jornalismo como se pretende. E essa situação que aconteceu anteontem é mais uma amostra disso, né? E isso é importante porque para você exercitar a sua cidadania de maneira mais ampla, você tem que entender que esses veículos têm os seus interesses. Eles funcionam como empresas, ainda que eles se coloquem como, né, detentores de uma perspectiva ligada à verdade, nada além da verdade, e o objetivo é sempre esse. Eles têm os interesses deles, eles podem até falar a verdade, mas uma verdade que está ali angulada a partir de um interesse que eles têm, né? Então esse tipo de situação é bem pedagógico para poder mostrar isso para a gente, mostrar isso para as pessoas de maneira geral e todo mundo começar a cada vez mais a aprofundar o seu, digamos assim, né, a sua mentalidade cidadã em relação a essas coisas, né? Mais mensagens então da Folha, né? Da galera lá que estava lendo a reportagem na Folha. Chamaram de irresponsável, né? De fascista. Teve um cara que chamou a montagem de cafona, né? Um outro disse que é uma capa criminosa e cheia de mensagem subliminar. Também, de certa forma, é uma frase ingênua, porque mensagem subliminar sempre tem, né? Sempre tem, porque inclusive é da ordem da linguagem carregar, né, o liminar, o literal e o subliminar. Sempre assim, sempre tem, né? Não tem jeito. Você pode reclamar do tipo de subliminar, né, que tem ali. Tudo bem, beleza. Mas dizer que o problema é ser subliminar é um degrau antes, né, um degrau atrasado nesse processo de cidadania, de perceber, de entender que ali não existe isso, né? Não existe possibilidade de criar uma notícia que a manchete é a verdade absoluta, a foto é a verdade absoluta, o texto é a verdade absoluta. Não existe isso. São sempre verdades relativas quando não são mentiras, né? Mas enfim, né? Quando são verdades relativas e que estão ali cercadas e impregnadas pelos interesses do veículo, né? E esse caso da Folha é bem claro em relação a isso, né? E alguém falou também que era uma incitação ao assassinato, né? O que pode ser uma leitura também, né? A imagem fica ali muito aberta a essa perspectiva também, tá? Bom, então aí eu vou falar então agora para vocês aqui um pouco sobre essa questão do jornalismo, né? Para depois a gente passar para o texto do Éder Chiodeto, né? Que eu acho interessante a gente analisar. Dicas literárias, tá? Mais uma vez esse livrinho do Nilson Lage, Estrutura da Notícia, tá? Tem um texto aqui, uma parte, né, na página 21, que ele fala sobre as 3 fases do processo de produção da notícia. Então, a seleção dos eventos, a ordenação dos eventos e a nomeação dos eventos. Então, se há uma seleção dos eventos, é porque há um interesse em selecionar aquilo e não outra coisa, né? Já começa de uma maneira parcial, né? A ordenação dos eventos. Tudo isso eu estou falando aqui, pessoal, né? Quem está chegando agora no canal, quem não me conhece, eu sou formado em jornalismo, tenho mestrado em comunicação, então isso é uma área que eu conheço bem aqui, já estudo isso há mais de 20 anos, então é uma questão que eu posso também contribuir, né? Então a ordenação dos eventos, que é isso, né? Porque a gente está pensando em colocar essa informação aqui antes dessa no texto, né? Por quê? Porque isso pode gerar um efeito X ou Y, entende? Então, a ordenação dos eventos também é, de certa forma, parcial, né? E a nomeação dos eventos também é, tá? Outro livrinho bacana para poder entender essa questão, já falei dele em outros vídeos também, para padrões de manipulação na grande imprensa, do Perseu Abramo, tá? Vai falar sobre os mitos da objetividade, imparcialidade e isenção do jornalismo, tá certo? Inclusive foi um dos temas da minha monografia de graduação, tá? Então esse livrinho do Perseu Abramo é muito importante, muito bacana, tá? É um livrinho pequeno também, tem 63 páginas, livrinho de bolso, né? Tranquilo de vocês lerem. E também deixo aqui o último exemplo dessa perspectiva do que é o jornalismo, esse livro aqui do Carlos Dornelles, Deus é Inocente, a Imprensa Não, no qual ele fala sobre a cobertura feita pelos veículos da grande imprensa brasileira das guerras do Afeganistão e do Iraque,
que aconteceram depois do 11 de setembro. Então ele denuncia aqui que os veículos da grande imprensa brasileira todos noticiaram o evento a partir de notícias colhidas apenas das agências internacionais ocidentais que estavam cobrindo os eventos, e não a partir de uma cobertura em loco dos eventos, menos ainda a partir de uma perspectiva ali, né, de ver os dois lados da questão, né? Então é um livro muito interessante do Carlos Dornetti, que é um cara que, né, trabalhou anos aí na imprensa, não sei se ainda está trabalhando, mas enfim, né? Esse livro é uma indicação muito boa nesse sentido, tá? E aí, pessoal, vamos ao texto, né, do Éder Chiodeto, tá? Para a gente depois finalizar. Ele diz o seguinte, tá? É no Instagram isso, na página MPB História, tá? Ele diz: o fotojornalismo, atividade ligada à reportagem, tem historicamente a função de reportar visualmente os fatos para o leitor. Reportar visualmente os fatos. Já tem um certo problema aí nessa frase, porque ele reporta visualmente os fatos, mas essa ideia de fato, né, ela também é muito impregnada por uma ideia, por uma noção de que fato é a verdade da realidade, né? E reportar visualmente os fatos significa reportar a partir de um ângulo, criar uma parte do fato, né? Sempre. E ele continua: é uma forma de transportar esse leitor para o interior dos eventos noticiosos. Sim, aí ele entra numa questão aqui chave, né, que ele diz: sim, sabemos que toda fotografia é e sempre será uma interpretação que pouco guarda de similaridade com o fato em si. Por isso que ele não deveria ter chamado de fato antes. Mas, na verdade, eu diria até mais: não é que não guarde, que guarde pouco, né, que ele fala aqui, eu não acho que guarde pouca similaridade com o fato em si necessariamente. Às vezes guarda similaridade com o fato, né? Ou guarda similaridade com a coisa que está sendo narrada ali, né? Mas essa similaridade, ela termina, né, no fato de que é impossível você dar conta do fato de maneira absoluta, né? Então fica sempre aberto ali a outros ângulos, outras perspectivas, outras interpretações, né? E mesmo que se crie um consenso, né? E muitas vezes esse consenso ele é problemático, né? O Aldir Blanc chamava alguns consensos de consenso da mediocridade, que ele dizia, né? Então, às vezes é um consenso medíocre, às vezes é um consenso enriquecedor, complexo, enfim. Às vezes é um consenso pobre. Mas o fato é que esse consenso não significa que seja uma verdade absoluta, né? Ele continua: ao fotógrafo cabe a escolha do ângulo, do foco, da luminosidade, do contraste, do recorte, etc. Né? Vocês percebem então, né? Ele mesmo dá a dica aqui. Ele diz, né, que a luminosidade conta, o foco conta, o foco, né, que é o que está lá na manchete, o ângulo conta, o contraste conta, o recorte conta. Tudo isso é parte de toda essa montagem que é a notícia. Porque a notícia é uma montagem, né? Parte fundamental do processo de cidadania é você entender que as notícias são montagens também, né? Elas muitas vezes falam de questões importantes, falam de questões relevantes para a sociedade, mas elas não escapam nunca de ser montagens, né? A gente viu na época do vazamento das conversas do Lula com a Dilma, e muitas vezes os jornalistas eram entrevistados sobre isso e diziam: não, a gente está fazendo jornalismo, né? E dá vontade de dizer: bom, tudo bem, você está fazendo, mas o que é? O que você entende por jornalismo? Né? O que é isso para você? E aí geralmente vão dizer: não, é a verdade dos fatos, né? Então, a verdade dos fatos, por exemplo, se eu tirar uma foto, né, de uma pessoa cagando no banheiro da casa dela, é uma verdade isso, né? Ela está ali, é ela sentada, está cagando, mas eu não posso divulgar isso, né, em público para as pessoas, porque isso vai trazer problemas, vai trazer questões, entendeu? Inclusive eu estou sofrendo uma questão séria na minha vida hoje em dia por causa disso, de gente que está aí usando, né, informações privadas minhas para poder me prejudicar. Mas então o fato é o seguinte, né? Essa foto, ela é verdade, Mas você vai publicar a foto do cara cagando ali no vaso dentro da casa dele, na internet, entendeu? Num jornal, né? Então tem que pensar muito sempre antes de fazer essas coisas, porque isso gera problemas para as pessoas, né? E aí o Éder continua, ele diz,
né? Sobretudo, pensar todo o entorno da cena que será ocultado em privilégio de um detalhe, um gesto, né? Então, quando você escolhe um detalhe para poder centralizar e utilizar aquilo na perspectiva ali, você está ocultando todo um entorno que também é parte daquela situação e que fica ali completamente fora do contexto daquela foto, né? Isso serve para tudo, basicamente, né? Logo, toda fotografia sempre é o fruto da decisão estética, ideológica e do repertório visual e político do fotógrafo. Não há fotografia isenta de opinião. Olha que frase importante, né? Não há fotografia isenta de opinião. Vamos combinar que a natureza da geração de imagens já possibilita elementos mais que suficientes para que fotógrafos moldem a expressão daquilo que fotografam como entenderem que devem, a partir de seus princípios. Beleza? Então ele continua. Obstante a isso, Gabriela Biló, fotógrafa de grande desenvoltura e com cacuete de youtuber com mais de 65 mil seguidores no Instagram, sentiu-se impelida a usar uma dupla exposição para reunir na mesma imagem um retrato do presidente Lula com a vidraça do Palácio do Planalto estilhaçada pelos terroristas. Esse gesto, por si só, tira a imagem da natureza do fotojornalismo. Aqui eu discordo dele. Não é o fato de ser uma sobreposição que tira a imagem do contexto do fotojornalismo, e eu acho que nem tira. Pelo contrário, ela denuncia o caráter do fotojornalismo, que é ser montagem, né? Então eu acho que é o contrário, ela é uma foto que denuncia isso, ela traz para a gente esse ganho, pelo menos crítico, né? E eu estou falando ganho crítico por quê? Porque já aconteceu, então não dá mais para evitar, né? Então a gente pega esse ganho crítico para poder mostrar, olha como é que é sempre montar, é sempre assim que funciona, entende? E volto a repetir, não se trata aqui de demonizar de maneira a priori, né? Ninguém, não é o caso. Eu não sou contra a liberdade de imprensa, não sou contra jornais, a existência de jornais, não sou contra isso. Agora, essas coisas têm que ser combatidas, né? E têm que ser punidas quando for o caso de gerar algum tipo de problema para alguém, né? E aí continua, né? Aonde parei aqui, vamos lá. Sim, esse gesto, por si só, tira a imagem da natureza do fotojornalismo e a desloca para o âmbito da ilustração. Colagem, montagem, justaposição são práticas de artistas e ilustradores, não de fotojornalistas. Não concordo também com o nobre amigo aqui, o Éder, né? Colagem, montagem e justaposição são práticas de artistas, mas também são práticas de fotojornalistas e de jornalistas, né? Porque a notícia ela é uma montagem, né? Então, de certa forma, ela tem um certo ela tem uma certa conexão com esse princípio, né? da montagem artística mesmo, né? Essas estratégias são discutidas na faculdade, né? São discutidas nos cursos de jornalismo. Essas possibilidades narrativas, visuais e mesmo textuais são debatidas assim direto na faculdade. A gente debate isso direto. Deixo aqui algumas dicas antes de completar o texto Éder, também para vocês, tá? Filosofia da Caixa Preta, Ensaios para uma Futura Filosofia da Fotografia, que é um livro fundamental para pensar aqui o que a gente está vivendo nessa questão, né? Tá? Do Wieland Flusser, filósofo, tá? Esse livro aqui, do Marco Gianotti, Breve História da Pintura Contemporânea, vai discutir essas questões de montagem, colagem, etc. Então também é um livro muito bacana para pensar essa questão, tá? O livro do meu professor da faculdade, Jorge Lúcio de Campos, A Vertigem da Maneira, Pintura e Pós-Vanguarda na década de 80, também vai discutir essa questão da montagem, da colagem, pode ajudar a pensar melhor essa questão aí, tá? E aí voltamos ao texto do Éder, para a gente finalizar. Logo, né, ele diz, depois de dizer que colagem, montagem e justaposição são práticas de artistas, ilustradores e não de fotojornalistas, ele diz, logo, tal artifício desloca Biló da função de repórter e a coloca como cronista, articulista, ilustradora, editorialista, funções que na redação da Folha, na qual trabalhei 13 anos, de 1991 a 2004,
sendo 9 anos como editor de fotografia, tem liberdade para expressar opiniões próprias à revelia da linha editorial, só em tese, sabemos. Isso é contrário ao que ele mesmo fala antes, né? Ele diz que a foto é também um ângulo, uma perspectiva, né? E tal. Que Biló deseja ultrapassar limites éticos e estéticos à revelia das normas que regem a prática do fotojornalismo, na ânsia de ser talvez uma artista, é uma questão dela. O problema está na Folha em bancar essa atitude. A mesma Folha que demitiu a voz dissidente de Jânio de Freitas, que foi o jornalista que foi demitido recentemente da Folha. Então, essas questões que ele está levantando são muito interessantes porque chamam a atenção para essa diferença, né, essa distinção que muitas vezes se faz entre a montagem e uma foto pura, vamos dizer, né? E eu finalizo aqui o vídeo de hoje trazendo alguns exemplos de livros aqui, de capas de livros que podem ajudar a pensar essa questão, tá? Trago primeiro aqui essa capa do romance, né? Do livro de contos do Sérgio Santana, Páginas Sem Glória. Tá vendo? Tem aqui um calçadão, né, com alguns bancos vazios, e a conexão com essa ideia de Páginas Sem Glória gera uma montagem simbólica, né, que representa as intenções de quem fez a capa, né? E muitas vezes do próprio autor que deu a sugestão. Eu já fiz isso, já sugeri capas também para os meus livros, então eu sei como é que é esse processo. Então poderia ter alguém sentado aqui, né, no banco, talvez um mendigo, por exemplo, para manter a ideia de sem glória de repente, né? Não ia alterar esse sentido, mas a foto ia ser outra, né? Então a imagem com o texto já é uma montagem também, né? É sempre montagem, não tem como, mesmo a mesma foto pura, né? Porque ela já carrega ali várias perspectivas, várias conexões de sentido, é um ângulo que foi escolhido, né? Esse é um exemplo. Temos o exemplo do romance do Nabokov, o Lolita, nessa edição aqui, tá? E a foto, vocês vejam, né, que é a foto das pernas de uma colegial, né? Tem aqui a meia de colegial e tal. Então todo mundo conhece o romance, né, do Nabokov, o Lolita. E evidentemente que está querendo dar a entender aqui que se trata de uma colegial, focando, né, o foco na meia dela, né? Poderia ser um outro ângulo, poderia, de repente, se fosse só o rosto, né, talvez não desse essa perspectiva que foi escolhida aqui, né? E existe essa intenção de quem montou de fazer essa conexão, essa montagem simbólica para gerar esse sentido, né? Grande romance do Nabokov. Trouxe também o livro do Lula, né, que é o livro do Cândido Mendes sobre o Lula, Lula, a opção mais que o voto, né? Aqui tem duas fotos, né? Uma foto aqui que é uma foto de um vilarejozinho, umas cabanas aqui, e a foto do próprio Lula, parece que dentro de um metrô aqui, né? E ele está, talvez eles tenham pensado na ideia dele estar em movimento, né? A caminho de alguma coisa que seria a vitória na eleição, porque esse livro é de 2002, né? Então, enfim, é uma montagem, né? A montagem com uma simbologia grande aqui envolvida, né? Mesmo que aparentemente pura. E tem aquelas montagens mais explícitas, que é essa foto aqui, por exemplo, essa montagem, né, da capa do Profanações, o livro do Agamben, né? Com esse quadro, né? Que eu esqueci o título do quadro, O Triunfo do Gênio da Destruição, né, do Mihaly Zitch, tá? O Triunfo do Gênio da Destruição. E aí, como é o Triunfo do Gênio da Destruição e o nome do livro é Profanações, né, passou-se uma tinta branca aqui para profanar, né, a imagem de maneira bem clara. Foi mais ou menos o que foi feito, né, na foto do Lula da Folha de São Paulo, um exercício de profanação. O que, de certa forma, né, chama atenção para a gente, para a necessidade de pensar, né, nos limites políticos da arte, por exemplo, né? Especialmente no momento que a gente está vivendo aí uma lógica bem violenta, né, de fanatismo bolsonarista e ameaças de morte e tal. Então é preciso que os veículos de imprensa tenham muito cuidado na hora de criar essas montagens, porque isso pode gerar violência de fato. E a galera que reclamou ali no Instagram tem uma certa razão nesse sentido. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente volta no próximo vídeo do canal. Um grande abraço, até a próxima e valeu!